Fala galera, é isso aí rapaziada. Hoje aconteceu, né? O Vasco goleou o Botafogo no clássico em pleno Newton Santos, o famoso tapetinho, e a imprensa brasileira está embasbacada com o Vascão, que fez os três clássicos, não perdeu nenhum, mereceu ganhar todos, foi garfado pela arbitragem nos jogos que o Vasco não venceu, né? Esse árbitro aí não prejudicou, mano, não precisou nem de VAR, ele viu o agarrão ali, pá, pênalti, né? Não, ele falou, eu não quero problema, não quero ser afastado, não quero entrar em confusão, né? Foi lá, marcou os gols que tinha que ser marcado, não teve moagem, teve um lance polêmico ali do impedimento do jogador do Botafogo. Pela regra do impedimento, o jogador do Botafogo estava impedido por uma 5 centímetros, sei lá, 10 centímetros, né? Uns 10 centímetros assim. Eu sou contra isso daí, né? Para mim tem que ter uma linha mais grossa para dar condição, mas é a regra. Não foi, o Vasco não foi beneficiado nesse jogo, né? 4-2, tá na zona de classificação. Só depende dele. Tem dois jogos, entre aspas, aí fáceis. Volta Redonda, que tá tomando surra de todo mundo, e a Portuguesa. Se o Vasco vencer os dois, ele pode terminar até em segundo lugar no Cariocão aí. Vamos lá ver o que a imprensa tem a dizer sobre esse jogaço. Os da mesa também. O Botafogo tá acostumando, né? A fazer esses papelões. Vai, começa jogando bem. Abre o placar, anima a torcida, estádio Newton Santos. De novo o Botafogo sofre uma virada e tava 4-1, Flávio. Fez o 4-2 ali, mas é papelão, né? Olha, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. É curioso isso, porque o tapetinho era a grande arma do Botafogo, lembra? Caiu no tapetinho, não sei o quê. Ele ficou... Não é que ele tava invicto lá. Ele não empatava. Ele ganhava aquela série espetacular que ele fez o ano passado. E agora nem tapetinho, nem nada. E cá entre nós, o Vasco é um time em formação. O Vasco tá catando gente até agora, né? Como é claro também, o Botafogo tá se reformulando e tal. Acho assim, é muito precipitado falar qualquer coisa, porque no ano passado o Botafogo nem disputou a fase final do Campeonato Carioca e foi uma sensação no Campeonato Brasileiro. No primeiro turno foi muito bem, depois terminou, entre aspas, com um papelão pela expectativa que ele mesmo criou no primeiro turno. Então tudo que se falar agora é muito precipitado, é muito cedo. O que me chamou a atenção é perder de 4 no tapetinho, aí já foi um pouquinho além. Claro que ele tomou viradas, né, de 4 e tal, mas era um outro momento, agora já deveria estar um pouquinho mais estabilizado e voltar a aproveitar uma arma forte que ele tem, né? O estádio Newton Santos é uma grande arma que ele tem. No entanto, não rolou, não. Vamos ver, mas tem tempo, né? Tem muita coisa pela frente para acontecer. Eu digo que o campeonato, o ano esportivo nem começou ainda. Então vamos com calma e vamos aguardar para ver o que acontece a partir do Campeonato Brasileiro. E a gente tem um Vasco, né? Piperno, Pedrinho, que é um time que vai sendo construído, né? Se tornou SAF agora, 777. Tava decepcionando um pouco até essa rodada agora contra o Botafogo, porque se a gente for pensar, hoje, Vasco e Botafogo estavam disputando ali uma vaga para classificação, porque o Nova Iguaçu provavelmente vai conquistar uma vaga aí para semifinal. Ou seja, um dos grandões que viraram SAF, que estão com dinheiro, ou seja, não tem mais desculpinha. O lado político. Não, viraram SAF. E aí o Nova Iguaçu pode tirar um dos dois, ou seja, os dois chegaram com a corda no pescoço. Será que agora esse Vasco vai começar a andar e o Verratti de novo fazendo diferença, né? Como faz gol esse cara? Boa noite, Pilhado, os colegas, um abraço à nossa audiência. De fato, o Verratti é o cara do Vasco, né? Mas Botafogo, mais uma vez, sendo Botafogo, né? Aliás, você sabe que outro dia eu até conjuguei o verbo botafoguear no Twitter e tal. Tem uma galera que ficou meio brava comigo, né? Qual? A do Corinthians ou a do Botafogo? Não, o pessoal do Botafogo acho que vale pro Corinthians também, né, Flávio? É muito bem lembrado. Então, Corinthians botafogueando, já pensou? Tem muito a ver. Mas, olha, eu costumo dizer que essa ainda é a fase do ano em que os times estão jogando a pré-temporada que vale pontos. O problema
é que alguns campeonatos, como o Carioca, já tem o seu turno de classificação chegando perto do fim. Então, os times do Rio jogaram hoje a 9ª rodada. E o Botafogo e o Vasco estavam lá pendurados. E com isso, o Vasco fica mais perto da classificação do que o Botafogo. Você tem toda a razão. O Fogão cai para o 5º lugar e, pelo 2º ano seguido, né, ele corre o risco de ficar fora das semifinais. Lembrando que, no meio da semana, o Botafogo ainda vai ter um jogo já pelas eliminatórias, pela 2ª fase eliminatória da Copa Libertadores, lá na Bolívia, contra o Aurora. Completo hoje? Jogou com o time completo? Jogou. Porque ontem o Bragantino jogou com o time inteirinho reserva. Inteirinho. Todos eram reserva, todos. Pois é, o Botafogo... Porque vai também fazer a disputa com o Medellín, né? Sim. E o Botafogo vai jogar contra o Aurora, lá em Cochabamba, né? E jogou completo hoje? Eu vou até pegar. Tomou de 4? Que maravilha, hein? Pois é, Flávio, eu vou até pegar a escalação aqui, mas... É capaz de ter poupado gente, viu? Porque... O Eduardo... Não, o Botafogo jogou titular. Jogou. Eu vi o jogo. Doideira. Titularíssimo. Jogou Tiquinho Soares, jogou Eduardo, jogou Titi, Lucas jogou Savarino. Alter. Todo mundo. Hugo, Eduardo, Parará, Soares, enfim, Tiquinho Soares, Marlon Freitas. Tietê jogou, Savarino Júnior jogou. Santos. Savarino que, por sinal, tinha um belo reforço. Savarino que estava no Galo, que jogou no Galo. O Botafogo não estava nada com o time reserva, não. Até porque esse jogo hoje é preocupante, era muito importante. Como eu tô falando, tudo indica que o Nova Iguaçu vai pegar uma vaga para O Novo Iguaçu é o intruso. Sim, gente, mas o Libertadores, né? Se ele for eliminado pelo Aurora, já não tem nem segundo jogo. Meu Deus. Mas é verdade. Mas, pô, se é eliminado pelo Aurora, aí nem merece continuar na Libertadores. Cochabamba é altitude. A única Aurora que eu conheço é a Boreal. Você vê lá no céu, a Aurora Boreal. Olha, meu amigo, você vai ser abertura na TV Aurora também. Já foi lá no Cerro, agora lá televisão na Aurora. Pijado. Nessa época de carnaval, vai dar uma Chupa, pijado. Se você fosse sincero... Não, gente, é um jogo que Cochabamba é altitude, certo? Cochabamba dá uns 2.000 e pouquinho. Não é confortável, é viagem e tal. O time chega com essa pancada de 4 lá e tal, sei lá. Vamos ver. Vamos aguardar se foi uma escolha correta essa de jogar com o time titular, né? Porque a prioridade é Libertadores. Eu também acho. Muito boa noite, Pilhado, Flávio, Piperno, amigos aqui do Canelada. Acho que pro Vasco a grande notícia é a manutenção do Ramon Dias. Porque hoje você percebe, o Botafogo começa daquele jeito, já tem aquele gol anulado do Vitor Sá, faz 1-0 e o Vasco vira o jogo sem precisar mexer na equipe. E ele só vai mexer lá com 20 do segundo tempo. Então eu acho que talvez a grande notícia para o Vasco, já que a gente fala de SAF, geralmente SAF às vezes vem com contratações, né? A gente sabe essas operações de SAF. Eu acho que o Ramon Dias talvez seja a grande notícia aí para o torcedor vascaíno. Só no papo, só no ajuste ele acabou mexendo nessa equipe e o Vasco virou o jogo 4-1 e venceu esse Botafogo que tem o fator psicológico cada vez mais abalado. Uma pré-Libertadores, não sei se precisava poupar mesmo para enfrentar o possante Aurora. Ainda assim, perdeu para o Flamengo no Clássico, já que a gente tira dos estaduais os clássicos, né? Para mim, estadual é uma pré-temporada aí de luxo. Então a gente acaba tirando, né, os clássicos aí de alguma coisa que possa servir para o restante da temporada. Então perdeu para o Flamengo por 1-0, agora perde para o Vasco jogando em casa, de virada, 4-1. Então tem que ligar o sinal de alerta, talvez aí o Botafogo já avisando aí essa pré-Libertadores, Pilhado. Não, porque foi uma partida, inclusive, eu estava vendo o primeiro tempo, né, em casa, depois estava vindo aqui para Jovem Pan, o Botafogo estava bem no primeiro tempo. Estava bem, estava tocando a bola, estava saindo rápido. O gol do Botafogo foi um golaço. Um golaço também, que o Eduardo toca no Tiquinho, o Tiquinho ajeita e o Eduardo dá de chapa. Bonito gol. Aí o Vasco não estava criando até o Payet achar uma bola de 3 dedos. É aquilo, é um jogador que é muito diferente, né, Flávio? É um cara que foi seleção francesa, que estava na seleção de melhores jogadores da Euro, eu não lembro o ano, de qual Euro que foi. 2016. De 2016. É um cara que é diferente, o talento dele é diferente. E aí, sai o primeiro gol do Vasco e com isso o Vasco cresce. Agora, surpreende, porque o Vasco mostra esse poder de reação, mas surpreende também a forma como o Botafogo sofre viradas fácil.
Agora, o que falar do Payet e do Verratti, né, Flávio? Que são os jogadores que foram decisivos. O Payet foi uma bola, tá bom. Mas foi a bola que muda o jogo. Que ele achou um passe de 3 dedos lindo ali pro primeiro gol. Que é essa função do craque, né? Quando você tá sem solução, ele acha uma solução. Isso é o diferente, isso é o craque. O outro lá é fazedor de gols. O outro sobrou, ele mete bola pra dentro e parece pouca coisa, né? É muita coisa. E assim, a grande coisa a se pensar, o Vasco ele vai ter testes maiores daqui para frente, porque o ano passado foi muito ruim, né? Foi um ano onde ele esteve sempre lá embaixo, sempre brigando na parte de baixo da tabela, ao contrário do Botafogo. O Botafogo, o problema dele é a cabeça. Como é que os caras estão administrando esse lado psicológico do time do Botafogo? Que não é possível. O ano passado, poxa, se você olhar, a classificação do Botafogo foi boa. Mas ele perdeu o título para a cabeça, ele perdeu o título para a falta de tranquilidade. Eu imaginei que eles fossem fazer muito trabalho em cima disso agora. É o mais importante. Aí acontece isso de novo hoje. É complicado com esse fator que você citou. Se você olhar bem, o jogo crucial para a virada do Palmeiras em cima do Botafogo no ano passado foi exatamente com o Botafogo jogando bem o primeiro tempo, vai bem até os 30 do segundo, Isso. tem aquele pênalti que o Everton pega, 3-1, seria 4-1, o Everton pega o pênalti e o time do Botafogo cai, desmonta. Então é um time que tem um problema psicológico seríssimo. Não é um mau time. Quando você fala jogou bem, tocou bem, fez um gol bonito, não é surpreendente. Ele é um bom time, o time é ajeitado. Só que ele tem medo de tudo, aí não dá, né? Não dá pra jogar futebol desse jeito. E eu falei do Ramon Dias, que o torcedor do Vasco pode ficar animado com o Ramon, que é um cara que entende de futebol, sabe motivar o elenco. Hoje ele motivou esse time do Vasco, querendo ou não, rumo à virada, porque tem time que às vezes tem esse abafo inicial, principalmente em clássico, aí já começa a mexer nas peças. Não, ele só foi fazer alteração lá pro segundo tempo. E se o torcedor do Vasco agora tá animadaço aí com o Ramon Dias, tá esperançoso, o torcedor do Botafogo já não pode falar a mesma coisa com o Thiago Nunes, né? Desde o ano passado, ele que termina aquela campanha do Campeonato Brasileiro e agora já começa esse ano levando uma virada em clássico, já perdeu pro Flamengo, né? Um outro clássico normal, e agora né? tem uma pré-Libertadores que vai enfrentar um time brasileiro. Perder pro Flamengo, eu até acho que, ok, tá dentro. O Flamengo é melhor que o Botafogo, tem mais elenco, aquela coisa toda. Agora, tomar de 4 do Vasco é que, né, virado. De virada. O jeito que perdeu é que é complicado. De virada. Agora vamos ver o Aurora ainda, se enroscar com o Aurora aí. O que não tá outro nos planos, jogo. o que não tá nos planos. Se ele passar e o Bragantino passar, o que é o normal, né, nessa primeira fase, um dos dois vai sair. Aí tá dentro da normalidade, um dos dois vai sobrar. Deu azar. Deu azar deles cruzarem. Os dois são dois times mais ou menos do mesmo nível. Os jogos deles no ano passado foram equilibrados, os dois. Então, aí eu acho que tá dentro. Agora, não pode ser eliminado pela Aurora. Não pode. Aí já realmente fica muito complicado. Bom, galera, o Vasco não tem nada a ver com a fase do Botafogo. Foi lá, fez o seu papel, venceu o jogo por 4-2. Só lembrando, o Botafogo conseguiu segurar o time do Flamengo até as últimas. Naquele jogo lá, o Botafogo até mereceu vencer o Flamengo, né? Então, o Vasco, nos clássicos, vem sendo o time mais consistente. Time que demonstra algo a mais, né? Mas aí o Vasco toma pressão na posse de bola e tal. Só que a estratégia do Vasco, galera, ela é outra, né? Não tem um elenco para estar em cima. O Vasco não tem um elenco para estar em cima do adversário o tempo todo. Então, o Ramon Dias, ele monta uma estratégia conforme o time que ele tem em mãos. Enquanto essa estratégia estiver funcionando, é o que vale, né? O adversário ali, às vezes, achando que tá por cima, que tá bem, que a qualquer momento vai fazer o primeiro, aí faz o primeiro, a qualquer momento vai fazer o segundo. E relaxa, quando ele assusta, tá tomando 4 gols do Vasco da Gama. E foi um jogaço, mano. Que jogaço, né? Botafogo poderia, sim, ter feito, até fez, né, 2 gols até os 20 minutos. Só que depois disso daí, teve o gol anulado, né? Só que depois disso daí, o Vasco, depois da parada técnica, o Vasco meio que tomou conta do jogo. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. Posse de bola praticamente a mesma, 52-48.
Chutes no alvo. 8 do Botafogo, 4 do Vasco. Não, chutes a gol, né? 8 do Botafogo, 4 do Vasco. No alvo, 2 do Botafogo e 4 do Vasco. 4 chutes no alvo do Vasco e a bola entrou nos 4 chutes. Hoje era o dia do Vasco, né, galera? Hoje era o dia do Vasco. 4 chutes, 4 gols e foi um baita de um jogaço, né? Galdames, Lucas Piton e o Pirata, né? O Pirata marcou 2 vezes, merecidamente. Aí tava numa fase não tão boa, né? Agora vamos para a tabela aqui do campeonato. Vamos ver o que o Vasco ainda precisa fazer para se manter ali, né? O Vasco tem 9 jogos, 16 pontos. Fluminense tem 21 pontos. Fluminense ganhou ontem. Jogou ontem, parece, né? Ganhou 1-0 do poderoso Madureira, hein? Tô falando que o Vasco tá o time mais consistente aí. O Vasco tem 14 gols. Lembrando que fez 2 rodadas, foi 2 ou 3 rodadas, né? Com a base, poderia estar. A base ganhou os 2 jogos? Não lembro, pessoal. Mas se não ganhou, poderia estar melhor. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ganhou o primeiro, empatou o segundo, né? A molecada aí. É isso? Não. Ganhou o primeiro, empatou o segundo. É isso mesmo. Poderia estar numa situação melhor o Vasco, né? Se também não tivesse sido roubado pelo Fluminense, o Vasco hoje seria o segundo colocado. Pelo Fluminense não, né? Pela arbitragem no jogo com o Fluminense. E se as bolas contra o Flamengo tivessem entrado, rapaz, ia ser gigante, hein? O Vasco vencendo as 3 clássicos. Não perdeu nenhum clássico. O Flamengo ainda tem. O Flamengo também ainda não perdeu, mas ainda pode perder pro Fluminense, né? E o Fluminense ainda pode perder ou pro Flamengo ou pro Botafogo. O Vasco ainda pode assumir a primeira ou a segunda colocação do Campeonato Carioca tranquilamente. Eu acredito fortemente que o Flamengo vai ser o primeiro colocado, né? O Flamengo tem Boa Vista, Fluminense e Madureira. Só que o jogo do Flamengo contra o Fluminense vai ser no intervalo entre os 2 jogos da Recopa Sul-Americana. Acredito fortemente que o Fluminense vai colocar um time misto ou reserva para enfrentar o Flamengo nesse jogo aí, porque o Fluminense vai visar muito a Sul-Americana, a não ser que ele faça um resultado gigante no primeiro jogo, né? Mas dá para o Vasco conseguir o segundo lugar e enfrentar o terceiro, né? Que provavelmente será aí o Nova Iguaçu. Não acredito que o Botafogo consiga. O time que perdesse hoje estava fora e o Botafogo perdeu. Para mim, o Botafogo está fora, a não ser que o Audax faça um milagre aí, que só um milagre livra o Botafogo aí, né?